Olá, boa noite. Eu sou André Pinheiro e hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre autismo com um novo vídeo e esses temas que nós vamos falar hoje, né, que é o autismo, os pais, foram um tema que os próprios pais pediram, né, para que eu tratasse. Lembrando que é importante vocês se inscreverem no nosso canal para vocês receberem mais vídeos, então não deixe de se inscrever e também clica no like, no gostei também, e participe dos fóruns e mande para nós, coisas, informações, sugestões falando sobre autismo. Então é muito importante a sugestão de vocês. E esse tema, quem pediu foram os pais, porque eu converso bastante e recebo assim muitos pedidos, muitos e-mails, muitas informações, e pesquisando, conversando, os pais pediram para que falasse sobre esse assunto, né? Como os pais vão lidar com seus filhos. Nós temos pais que formam a família de diversas maneiras, né? Nós temos pais que às vezes tem a separação, né, na família. Nós temos uma diversidade muito grande e cada família ela corresponde de uma forma, e essa família ela é importantíssima no papel da criança, e essa estruturação é que colabora com a formação da criança. Claro que lembrando que a criança ela tem uma personalidade, e essa personalidade ela vai diferente da outra. O que funciona para um às vezes não funciona para outro, tá? No autista é dessa forma também, tanto nas neurotípicas como no autismo. O que funciona para um autista às vezes não funciona para outro, porque todos estão dentro do espectro, mas há a diferença. Então nós temos os autistas leves e temos os autistas severos, mas todos nós dentro do espectro autista. E sempre eu reforço, né, que eu estou dentro do espectro autista, eu sou autista, né, nasci, né, com autismo. Não deixo de ser autista, não deixo de estar no espectro autista. Porém, eu sou o André e tenho aí a minha personalidade, tenho as minhas limitações também, mas que nós vamos vencendo, vamos lutando para diminuir essas barreiras, essas limitações, e trabalhar com as potencialidades que nós falamos muito, que são aquilo que os autistas todos têm, e às vezes tem um QI até elevado, e que pode ser trabalhado isso. Então o autista pode ter aí uma inteligência, pode ter aí um dom para matemática, para física, para química, cibernética, né, e informática, e para várias atividades. Então é importante trabalhar essas potencialidades e principalmente trabalhar os temas que o autista deseja, que o autista tem mais particularidade com ele, que pode ser dinossauros, pode ser castelos, princesas. Você tem que descobrir e aquilo que o autista mais gosta. Você percebe através de desenhos que ele faz na escola, em casa, nas conversas, nas histórias, né? No brincar, principalmente no brincar. Ele vai brincando, você vai percebendo. Então o autista brinca, sim, ele brinca também. Né, são essas perguntas que às vezes as pessoas perguntam, né? São perguntas simples, mas que realmente ele alinha às vezes os carrinhos, né? Coloca tudo certinho, alinhado, em fila. Então o autista ele é mais concreto, né? Então ele tem uma dificuldade mais para a imaginação, mas ele trabalha muito o concreto. Mas isso varia de criança para criança, né? Do autista para autista, né? Como eu já expliquei, da personalidade. E voltando para as famílias, a família ela tem um papel importantíssimo. E o que acontece? A família
ela passa por várias fases, né? A família, ela tem aquele grande problema quando ela recebe a notícia de que a criança ela é uma pessoa com autismo, ela está dentro do espectro autista, que é o TEA, transtorno do espectro autista, como é chamado hoje. Ele pode ser um Asperger, ele pode ser severo, ele está dentro do espectro autista. Muito bem. Se dependendo da forma como os profissionais passam essa informação para os pais, né, então depende muito da forma como é passado, como é dado essa notícia para os pais, tá? E às vezes os pais eles acabam ficando muito técnico, né, e deixam de lado vamos dizer assim, a vida, né, propriamente a criança, né? Então é importante, dependendo dessa forma como é dado, leva um susto, né, na família também, porque cai o chão, como muitas mães falam para mim, né, cai o chão assim, como que ela se sente, né? Cai o chão, porque a família ela tem toda uma expectativa. Primeiro, de conseguir a criança, de ter o filho, ela está toda feliz, fazendo enxoval, esperando a criança, faz chá de bebê, né, faz toda uma programação, tem a cesárea, marca cesárea, ou é parto normal, tudo isso é feito, enxoval, todos os preparativos para receber a criança. Não tem exame, né, feito no parto para saber se a criança ela tem autismo ou não, tá? Não dá para saber. Então a criança nasce e depois de muito tempo ainda é que ela vai perceber, né, que a criança ela tem algumas características que apresentam o autismo, e depois ela vai na luta para descobrir o que de fato a criança tem. Então ela começa a perceber algumas características no desenvolvimento, que os atrasos, né? Os atrasos no andar, no falar. Então ela vai tendo os atrasos, e isso é que ela busca o apoio médico. Quando ela busca esse apoio e ela recebe notícia, dependendo da forma, isso cai o chão, porque ela tem toda uma expectativa de que a criança, né, vai ser um engenheiro, um médico. Ela tem todos esses planos, principalmente quando são jovens, né? Os jovens eles têm essa expectativa. O casal jovem ele tem toda essa expectativa. Eu vou ter uma criança, vou ter um filho, e conversa com as pessoas. Isso as mães conversam comigo também, às vezes mães novas que conversam também. E também os pais, às vezes com certa idade, também têm essa expectativa também, né? Um pai com 45 anos, 50, como eu já peguei casos que, né, os filhos têm essa expectativa do filho ser engenheiro, médico, economista. Então tem toda essa expectativa. E aí a criança começa a ter esses problemas, né, de desenvolvimento, e o diagnóstico cai o chão, porque ele pensa, e agora? Né? Será que o meu filho vai estudar na escola regular? Será que ele vai prestar um vestibular? Será que ele vai ser um engenheiro, um médico? Ele vai conseguir cursar uma faculdade, ser aprovado? Vai conseguir trabalhar? Enfim, né, são todas as perguntas aí do futuro que o pai também fica pensando, imaginando, né? Como que vai ser, né? É importante, sem dúvida nenhuma, nós pensarmos o seguinte: ter o olhar para a criança, o olhar somente para a criança. Imaginarmos que essa criança ela é importante para nós, que ela veio com uma missão, e a criança, grandes informações, eu recebo muitas informações, mais de 200 e-mails às vezes, mensagens de pais, e muitos desses e-mails, eles comentam que a criança, ela, apesar de todo o trabalho, de todo o desgaste, de gasto financeiro,
os pais comentam que, até comentam da canseira, estão exaustos, e também, apesar de tudo, todos comentam que a criança ela traz um grande amor na família, né? Principalmente quando eles passam a entender isso, então eles percebem isso, né? Por isso que até alguns colocam aí no Facebook, colocam na internet, nas redes sociais, acabam colocando anjo azul, né? Então utilizam muito esse termo. Então nós temos que pensar algumas coisas que podem ajudar bastante os pais como lidar, né, com as crianças. Então, primeira coisa, não manter a criança presa em casa. Há uma grande dificuldade, nós sabemos que é difícil para as crianças autistas para ir para restaurantes, viagens, shoppings, aniversários e eventos sociais, né? Muitas vezes nossos filhos tendem a correr sem rumo, não sabe esperar, estão incomodados, tem os estímulos externos nos ambientes, tá? Mas o único jeito de poder ensiná-los, tá, para comportar, né, para tolerar os excessos de estímulos, é estando, né, nesses ambientes, enfrentando essas barreiras e esses desafios, né? Não poupá-los, né, mantendo na zona de conforto deles, tá? Vivemos que nós precisamos ter um mundo, né, que aprenda a lidar com a diversidade. Todos nós, né, presenciamos isso, mas como precisamos então, como vão fazer isso, né, lidar com a diversidade se as crianças estão presas dentro de casa? Então nós temos o papel social de que a sociedade possa conviver com essa diferença dos nossos filhos. Tá? Nós não podemos pensar o autista é um coitado, é um capaz de conviver na sociedade, e é assim que ele será visto por os outros também. Então nós não podemos pensar nisso. Enquanto pais, nós temos que não ver o autista como um coitado, como um incapaz. Nós autistas, nós queremos sim participar da sociedade. Nós não somos incapazes, nós temos uma inteligência e temos a capacidade de vencer essas limitações, tá? E há muitas perguntas que com essa vão surgindo, tá? E por exemplo, eu tenho medo de trocar de terapeuta, tá? Nós envolvemos com as nossas terapias, né? E se nós estamos vendo que não está fazendo efeito, tá? Então nós temos que pensar em trocar o profissional, né? Nós não podemos levar para o lado pessoal. Terapias, elas às vezes não funcionam, tá? E é importante, né, observar quanto tempo há esse progresso no desenvolvimento do filho. Tá? Então é importante variar esse tratamento da criança. Tá? É importante ter contato com os outros pais, né, na mesma situação. Hoje tem aí a internet, que é importantíssima e dá para trabalhar muito, né, conversando com os pais, trocando experiências. Isso é muito importante. É importante questionar tudo e a todos, tá? O médico deu uma medicação, então por que ele deu, né? É preciso, né? É muito importante acreditar no potencial do seu filho. É outra dica que nós passamos. Isso faz toda a diferença, tá? É importante acreditar no potencial, tá? Se não acreditar, o pai não acredita no potencial do filho, a criança percebe isso, né? E é aquilo que eu sempre falo, os autistas, eles
podem não falar, mas eles estão sentindo, eles estão vendo, eles estão observando. Nós estamos ali, nós estamos ouvindo. Tanto é que tem autistas que eles reproduzem a fala de alguns pais, de alguma conversa com os pais, depois de muito tempo, porque aquilo ele captou, ele só não respondeu, e depois de tempo o cérebro vem do autista e ele responde, né? Atrasado, mas ele responde. Então isso prova de que ele está ouvindo tudo, ele está entendendo, tá? Então é importante acreditar no potencial do seu filho, passar isso para eles, ter primeiramente nos pais, né? Não é colocar o filho, eu acredito nele, não é jogar essa responsabilidade só para a criança, mas os pais acreditarem nisso, que a criança ela é capaz, ela tem potencial, tá? Se as crianças sentir que o pai e a mãe não acreditam que ela pode superar seus próprios desafios, por que ela vai tentar? Né? Se um profissional sente que os pais não levam muita fé naquela criança, por que ele vai se esforçar para vê-la progredir? Esses são pontos de interrogações. Então é importante, a primeira coisa, acreditar no potencial do seu filho. Essa é uma dica muito importante, e eu, como autista, posso dizer que se os pais acreditam nos filhos, isso passa realmente. Os meus pais, quando acreditavam, eu percebia, e isso é positivo, isso funciona, alavanca, o autista desenvolve, tá? Inclusive os próprios profissionais, professores, quando eu tinha algum professor que ele não só falando, mas ele tendo alguma ação dentro da sala de aula e ele acreditando no potencial, você percebia que isso fazia toda a diferença, tá? O professor dentro da sala de aula que ele acredita no aluno, isso faz toda a diferença, né? E o autismo, ele precisa disso, ele precisa da insistência, da perseverança, todos os dias, dia a dia, mesmo que não venha um desenvolvimento que você quer, um desenvolvimento rápido, ele pode vir lentamente, mas cada passo é uma conquista. Repetirás, persistirás, insistirás sempre, é o que eu reforço, tá? Jamais comparar o seu filho com outras crianças, tá? Apesar de ser muito, muito difícil, isso é uma coisa que temos que trabalhar, tá? Assim que nós temos o diagnóstico, né, tem aquele período de luto, de sofrimento, tá? Não pode comparar os filhos com outras crianças típicas da mesma idade, tá? Isso, muitos pais comentaram comigo que isso aconteceu com eles, tá? Isso é muito doloroso, porque nós vamos perceber a distância, né, entre o desenvolvimento de uns e de outros. E aí nós vamos comparar, né, nossos filhos autistas com outras crianças no espectro. Isso também não é legal. Sempre vai haver uma criança que falou antes, ou que aprendeu a brincar de carrinho, ou que deixou as fraldas antes. O espectro, é como eu sempre falo, né, o espectro ele é bem grande, o símbolo é o quebra-cabeça, então há muito mistério, né? E cada criança, mesmo autista, é diferente da outra, a personalidade é diferente, estão dentro do espectro, mas o que funciona para um não funciona para outro, então não dá para comparar, né, crianças mesmo autistas, e nem tão pouco comparar com as neurotípicas. Uma coisa que é legal você fazer é, ao invés de você comparar o seu filho com outras crianças, compare o seu filho, né, de hoje com o que ele era, por exemplo, há 4 meses. Como ele era há 4 meses, como ele é hoje. Fica mais fácil, mais justo. É mais fácil você ver o desenvolvimento, o que ele conquistou, né, o que ele não conquistou ainda, o que ele precisa conquistar. Então fica muito mais fácil do que a comparação, tá? Não perca, né, jamais o sono
pensando, como vai ser o futuro, será que ele vai andar, será que ele vai falar, será que ele vai fazer faculdade, será que vai prestar o vestibular, como será na escola, tá? Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe, isso para todos nós, né? A ciência está aí avançando, tá? Tem aí os terapeutas, né? Estão precisos, mais técnicas, e você não precisa, né? Você vai fazer o seu trabalho, vai fazer a sua parte, né? Mas jamais vai perder noite de sono, não, né? Isso só vai trazer ansiedade, tristeza, desgaste, depressão e nenhum ganho para a família, tá? Não adianta. O que é importante é você fazer a sua parte, tá? Fazer a sua parte de consciência tranquila. E você vai levar a vida levemente, tá? Apesar de todas, nós entendemos de todas as dificuldades, de todas as barreiras, de todas as limitações, porque não é fácil, né? Nós temos aí grandes problemas também com a escola, nós temos aí dificuldades da inclusão, nós temos dificuldades nos serviços, né, no custo, que não é nada barato, médico, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, hidroterapia, ectoterapia, musicoterapia, não é nada barato, nem sempre a gente consegue de graça, nem sempre consegue por um preço mais baixo. Então tem toda essa dificuldade financeira, a dificuldade da canseira do dia a dia. Então não é nada fácil, tá? Mas não podemos ter vergonha de pedir ajuda, né? Há vários grupos de pais na internet, tem ONGs, tem várias pessoas dispostas a ajudar, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma criança ela é diagnosticada, eles têm que toda a família trata. Então eles não tratam só as crianças, mas eles tratam a família, né? Todos precisam de suporte psicológico, né? Para que possa ajudar o filho, para estar bem, né? Então é muito importante. Aqui no Brasil nós não temos isso, né? Algumas ONGs prestam esse serviço de ajuda aos pais, mas nós sabemos que é difícil, né, conseguir. Mas há essa ajuda que é feito, e parabéns às ONGs, que é maravilhoso, que ajudam, e eu tenho conversado também com ONGs, com pais que abriram ONGs, que fazem um trabalho belíssimo e que realmente merecem, né, os nossos aplausos e os parabéns e pelo trabalho, né, um trabalho excelente. Mas a gente sabe da demanda, né, que é necessário, do custo. Então são essas dicas que eu queria passar para vocês. Agora, há também algumas dicas que é importante. Nos nossos vídeos, até agora nós já fizemos vídeos para autistas, falando com os autistas, pessoas de autista para autista, no meu caso, passando as minhas experiências, passando como foi o diagnóstico, passando por jovens, para crianças, para profissionais, para professores, o autismo na sala de aula. Mas é importante esse vídeo para falar com os pais, né? E esses pais que tanto nos ajudam, e também nós estamos aí no dia a dia conversando com os pais, e trocando experiências. Eu aprendo com os pais e passo informações para os pais, e passo a minha vivência como autista para os pais. E isso tudo é importante, porque nós vamos crescendo, e eu faço esse vídeo com muito amor e carinho, passando essas informações. E é claro que nós estamos aí no fórum para conversar, para debater, e toda a rede social ajudando, fazendo palestras com esse intuito de divulgar o autismo, trocar experiências e poder colaborar e poder ajudar. E toda a informação, toda a sugestão, todas são bem-vindas, todos os temas sugeridos, porque isso tudo ajuda muito, né? Constrói. E
contato com os pais que vão passando muitas informações, né? Então, dentre eles, às vezes chama a atenção de alguns casos que os pais estão muito desanimados, né? E até falam que desabafam, né? Querem aí acabar com tudo. Então, de que forma querem acabar? E estão cansados, né? Mas a primeira coisa que nós falamos é para primeiro acreditar no filho, no potencial, e acreditar sim, primeiramente, a família, e ter certeza de que é possível, né, desenvolver, né, apesar no caso severo, é mais difícil, é mais longo, mas é possível, e é importante acreditar nisso, né? E jamais, por exemplo, né, dicas que eu passo da experiência, jamais ficar bravo com o seu filho porque ele não fez a lição de casa, né, principalmente na escola, porque quanto mais você gritar, brigar, é pior, porque você tem que entender o seguinte: nós autistas, nós trabalhamos muito, não só com a imagem, com a visão, mas nós trabalhamos também com os temas específicos. Então, se eu, por exemplo, gosto de matemática e falo nisso o tempo todo, as outras matérias ficam difíceis para entender. A ciência tem ligação, né? Matemática, ciência, mas e o inglês, o português e as outras disciplinas, história. Então, isso às vezes o autista tem uma certa dificuldade com isso. Então ele vai dar bem com os temas específicos na potencialidade, mas vai ter uma dificuldade com os outros temas. Então é isso que nós precisamos entender, que não vai adiantar brigar com o autismo por conta disso. Então nós temos que saber entender isso, os temas específicos. São dicas, né? Então não adianta ir brigar, espernear nesse sentido. Senta com a criança, ajuda no dever de casa, e todo esse amor, né, que é colocado, que é exemplificado, isso ajuda bastante no lidar com o autismo, tá? São exemplos importantíssimos, né? Na minha época eu não tive, por exemplo, oportunidade da seletividade alimentar, né, dos alimentos, como hoje tem, de alguns recursos. Na década, né, aí de 70, né, de 80, 90, não teve, ainda não havia esses recursos que hoje há, né? Então, nem se falava muito em autismo. Então, hoje houve esse desenvolvimento e aí tem os direitos também para buscar, né? A mãe que necessita aí trabalhar, pode sair algumas horas para trabalhar com o filho. Então tem algumas conquistas, né? Lei Berenice Piano, 2012. Então tem algumas conquistas que hoje, na minha época, não havia, né? E é importante, então, os pais buscarem todas essas informações. Então eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos, mais informações, e também não deixe de se inscrever em nosso canal. E também você se inscrevendo, você vai receber mais vídeos sobre autismo e outros assuntos. Você vai receber mais vídeos e outros assuntos relacionados ao autismo e a outros assuntos, variedades. Então é importante você se inscrever no nosso canal para receber essas informações, e também dar um like para ajudar o nosso trabalho, e também participe do fórum com mais informações e sugestões também, para nós podermos cada vez mais melhorar e falar sobre o autismo, e vocês estão sempre nos ajudando. Eu agradeço a todos vocês, pais, que têm nos ajudado, colaborado, e essa interação, esse trabalho maravilhoso que todos vocês fazem, e que é importante a cada dia essa união. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.